Considera a função f de domínio R, definida por fx igual a 3 mais 4x ao quadrado é elevado a menos x. Resolva os itens seguintes por processos analíticos. Temos então aqui três alíneas, eu vou começar, como é óbvio, pela primeira. E a primeira diz o seguinte: mostre que o gráfico da função f tem uma única assíntota e escreva uma equação dessa assíntota. Bom, reparem, é para mostrar que tem apenas uma e, portanto, a estratégia poderá ser esta. Vamos determinar as assíntotas todas desta função, vamos fazer o estudo das assíntotas e, no final desse estudo, chegaremos à conclusão que só existe uma, então está provado que só há uma. Bom, para estudar as assíntotas de uma função, nós começamos sempre pelas assíntotas verticais. Não é obrigatório, mas é uma estratégia que penso que poderá ser útil, dado aquilo que aprendemos então nas aulas de Explica Mate. Podemos optar por começar então sempre pelas assíntotas verticais. E como é que calculamos as assíntotas verticais? Bom, o domínio da função é que nos vai dizer se existe algum valor de x candidato à assíntota vertical. Então nós vamos ter em atenção o nosso domínio. E reparem, o domínio é R. E a nossa função é contínua em R, porque é o produto e a soma de funções contínuas. Logo, não tem assíntotas verticais. Porque, reparem, é uma função contínua em R, não tem interrupções, e logo não pode ter uma assíntota vertical, teria que ser algo deste género, não é? Teria de ter, assim, uma interrupção, por exemplo. E como a nossa função é contínua em R, não pode ter interrupções, logo não tem assíntota vertical. Só existe uma exceção ao facto de o domínio ser R e poder ter assíntota. E poder ter assíntota vertical é se tivermos uma função definida por ramos, por exemplo, para x maior ou igual que 3 e para x menor do que 3, poderá ter domínio R e ter uma assíntota. Reparem, vou fazer aqui um esboço muito rápido. Se tivermos assim uma função, tal como eu fiz até agora ainda há bocadinho, o domínio aqui pode ser R. É R, porque aqui está a bola fechada e tem uma assíntota. Ok? Isso pode acontecer. Agora, se a função não está definida por ramos, está definida por uma única função, uma única expressão, não é? Que pode ser o quociente, a adição, a multiplicação de funções, então nós sabemos que ela é contínua em R. Ok? Neste caso, porque o domínio é R. Bom, então é isso que vamos dizer para garantir que não existem assíntotas verticais. Isso tem que ser dito, porque reparem, nesta pergunta dizem para provar que só existe uma. Então nós temos que provar que verticais não existem. Vamos ver, será uma não vertical. Será uma horizontal ou oblíqua, vamos já ver. Mas primeiro, antes de mais, vamos então dizer não existem. Vou escrever aqui em letra maiúscula apenas para me ser mais fácil. Depois no teste escreveriam corretamente, não é? Não existem assíntotas verticais e não abreviam assim, escrevem tudo, não é? Como é lógico, eu estou aqui a abreviar a situação. Não existem assíntotas verticais porque f é contínua em R, uma vez que é o quociente de funções contínuas, ok? É que eu vou escrever assim à máquina, portanto escrevo mais rápido aqui com a caneta digital, não é fácil e a minha caligrafia também não é melhor. Uma vez que é o quociente, não, peço desculpa, portanto o produto, é o produto, não é? Temos ali produtos e adições e soma, é o produto, uma vez que é o produto e soma de funções contínuas, ok? De funções contínuas. E poderemos dizer, entre parênteses, que funções são essas. É uma função exponencial e polinomial contínuas. Entre parênteses, exponencial barra polinomial. E pronto. Está justificado polinomial. Está justificado que não existem assíntotas verticais. Vamos agora ver as assíntotas não verticais. Para isso, vou só fazer aqui uma separaçãozita, para isto não ficar assim muito confuso. Vamos então fazer as assíntotas não verticais. Nós queremos calculá-las todas, não é? Então, para determinar as assíntotas não verticais, a estratégia a seguir em qualquer função
é esta. Procuramos uma reta mx mais b, do tipo mx mais b. Vamos à procura do m e do b. A primeira coisa a procurar é sempre o m, ok? E poderá existir para mais ou menos infinito. Vamos ver, vamos fazer, por exemplo, primeiro para mais infinito. Vamos ver se existe ou não. Limite fx quando x tende fx sobre x, ok? Esta é a definição do m. Poderão ver na aula teórica porque é que chegamos a esta fórmula. Bom, então nós temos o limite de 3 mais 4x ao quadrado é elevado a menos x sobre x quando o x tende para mais infinito. Reparem, se aplicarmos aqui limites, vamos obter o seguinte. Eu vou fazer aqui em cima. Portanto, é elevado a menos infinito, porque fica mais infinito com menos atrás, dá menos infinito. É elevado a menos infinito, dá zero. Mais infinito ao quadrado dá mais infinito. Ficamos logo cá em cima com mais infinito vezes zero sobre mais infinito. Isto é indeterminação, ok? Já temos uma indeterminação ali no numerador e, portanto, temos aqui uma indeterminação. O que é que podemos fazer? Reparem, vamos separar esta fração em duas, na adição, portanto, procurando um limite notável ou, portanto, é uma simplificação até algo óbvia. Nós, quando vemos alguma simplificação, experimentamos, nem que seja só para experimentar, a ver se simplificamos ou não, não é? Mas, geralmente, colocar em evidência, fazer esta separação de uma fração na adição ajuda, não é? Nós experimentamos. Reparem que, pelo menos, resolve aqui este limite. Quando x tende para mais infinito, isto já vai dar zero, não é? Bom, aqui este x pode cortar com este cá em baixo e ficamos com, portanto, 0. Isto vai então ficar 3 sobre mais infinito, que irá dar 0, mais limite de 4x é elevado a menos x sobre 1. Ok? Quando x tende para mais infinito, sobre 1, porque reparem, cortou ali um x que estava no numerador com este. Bom, então, continuamos. Portanto, aqui vai para 0 isto, não é? Isto vai para 0, vai desaparecer. Ficamos só com aquele segundo limite ali, que é 4x vezes 1 sobre e elevado a x. Bom, o que é que eu já fiz aqui? Eu já apliquei ali o inverso de uma potência. Portanto, apliquei esta forma que vou aqui escrever. A elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n, com o objetivo de ir à procura de um limite notável, não é? Que está aí no formulário, que já vamos ver qual é. Bom, e agora este 4 está a multiplicar, pode passar para trás do limite. Reparem, ficamos com o limite de x sobre e elevado a x. Bom, já estamos quase na presença de um limite notável que aí temos no formulário, mas está ao contrário, o numerador e o denominador estão trocados. Bom, como é que poderemos fazer isso? É fácil. Para trocar o numerador com o denominador, fazemos o inverso do inverso. Portanto, 1 sobre e elevado a x sobre x. Ok? Reparem que se tivermos a sobre b e me dá jeito por alguma razão ter b sobre a, eu posso aplicar esta técnica. É matematicamente verdadeiro e, portanto, posso fazê-lo. Reparem que se eu tivesse aqui 1 sobre 1, se fizesse o produto dos extremos pelos meios, iria dar a mesma fração, não é? Portanto, são frações equivalentes. E agora, portanto, o nosso limite passa para o numerador e para o denominador. E temos um limite notável então ali no denominador e temos então a indeterminação resolvida. É isso que vamos então fazer. Reparem, eu vou já aplicar limites então. 4 vezes 1 sobre mais infinito, porque em baixo dá então um limite notável. 4 vezes 0, 1 sobre infinito dá 0 e portanto 4 vezes 0 dá 0. Ora, o m deu 0, ok? Bom, o que é que precisamos? Do b. Vamos à procura do b. E o b é dado pela forma limite de f de x menos mx. F de x menos mx, quando o x tende para mais infinito, o m é 0, portanto ficamos só com o limite de f de x, que é então 3 mais 4x ao quadrado é elevado a menos x. Temos então aqui, quando x tende para mais infinito, isto vai dar uma indeterminação parecida com a que acabamos de resolver. Reparem, ficamos com 3 mais 4 limite de x ao quadrado sobre e elevado a x. Eu fiz um pouco as mesmas simplificações que há pouco no limite anterior, só que aqui não deu 0, não é? Tínhamos só 3.
O 4 estava a multiplicar, passou para trás. Apliquei aqui o inverso da potência e ficamos com isto. Novamente, fazemos o inverso aqui da fração para procurarmos então o limite notável. Fica então e elevado a x sobre x ao quadrado, quando o x tende para mais infinito, que irá dar então 3 mais 4 vezes 1 sobre mais infinito, 3 mais 4 vezes 0, que dá 3, não é? 4 vezes 0 dá 0, 3 mais 0 dá 3. Peço desculpa, tenho aqui um problemazito agora na garganta. Vamos lá então. Temos já aqui uma assíntota, ok? Temos já aqui uma assíntota. Eu vou agora apagar deste lado, porque esta justificação está então dada. Vou apagar deste lado para fazer para menos infinito, porque reparem, nós já encontramos uma assíntota, é verdade. Mas o enunciado diz para mostrarmos que só existe uma. Mostra que tem uma única. E, portanto, nós temos de garantir que para menos infinito não existe mais nenhuma, não é? Uma vez que nós já encontramos uma assíntota. Queremos provar que só há uma, então para menos infinito não pode existir mais nenhuma. Eu vou então apagar aqui deste lado. Sei que agora o processador está aqui um bocadinho lento, mas um bocadinho de paciência, isto vai. E vou fazer o mesmo estudo agora quando o x vai para menos infinito. E o que é que eu vou fazer? Reparem, só um bocadinho, está quase, já agora apago também isto, as assíntotas verticais então estão vistas, ok, vamos então fazer as assíntotas não verticais agora para menos infinito, ou seja, eu vou à procura do m, depois já irei dar a resposta, do m para menos infinito, f de x sobre x, quando o x tende para menos infinito. Então ficamos com limite de 3 mais 4x ao quadrado é elevado a menos x sobre x, quando o x tende para menos infinito. Vamos aplicar limites, reparem, fica 3 mais 4 vezes menos infinito ao quadrado, vezes é elevado a menos infinito, sobre menos infinito. Bom, e o que vamos obter aqui em cima, reparem, menos infinito ao quadrado dá mais infinito, é elevado a menos infinito, menos infinito com menos infinito dá mais infinito, é elevado a mais infinito dá mais infinito, ficamos com mais infinito sobre menos infinito, indeterminação. Ok? Temos aqui uma indeterminação, o que é que vamos fazer? Vamos novamente fazer a mesma simplificação que fizemos deste lado, ok? Separar a fração, fica limite de 3 sobre x, mais limite de 4, estou agora a ir ali àquela função, 4x ao quadrado vezes é elevado a menos x, sobre x, quando o x tende para menos infinito, quando o x tende para menos infinito, reparem aqui vai dar 3 sobre menos infinito, que vai para 0, não é? Uma constante sobre infinito vai para 0, este x corta com este, o 4 passa para trás porque está a multiplicar, é uma constante, e ficamos com limite de x vezes e elevado a menos x, quando o x tende para menos infinito. Bom, e reparem que agora não vai ser necessário fazer o mesmo que há pouco, porque agora isto não é uma indeterminação. Se eu aplicar aqui limites, fica menos infinito, vezes e elevado a menos infinito, que irá dar, portanto este 0 desaparece, fica 4 vezes menos infinito, vezes e elevado a mais infinito, fica menos infinito, 4 vezes menos infinito dá menos infinito, vezes mais infinito, e menos infinito vezes mais infinito dá menos infinito, ok? Bom, quer dizer, não existe m. O m deu menos infinito. O m terá de dar um número real para existir a assíntota, ok? Então está aprovado que para menos infinito não existem assíntotas não verticais, ok? Bom, então, resumindo, eu vou só aqui dar a resposta. Y igual a 0x, o m é 0, portanto ficava 0x mais 3, ou seja, y igual a 3 é assíntota horizontal. Teríamos de dizer que
E quando x tende para menos infinito, não existem assíntotas, porque o m deu menos infinito, ok? Bom, está tudo estudado então em termos de assíntotas, na 6.1. Vou passar agora à 6.2. E a 6.2 diz o seguinte: mostre que a função f tem o único mínimo relativo e determínio. Bom, então, para calcular o mínimo de uma função, o que é que nós fazemos? Derivada zeros tabela. Derivada zeros tabela para estudar a monotonia e extremos, não é? Calcular o mínimo é determinar um extremo. Então, vamos fazer a derivada. Derivada é a primeira coisa. Fica 3 mais 4x ao quadrado é elevado a menos x derivada. Reparem que agora temos aqui a derivada de uma adição. Vou até fazer aqui à frente. Fica 3 derivada mais 4x ao quadrado é elevado a menos x derivada. A derivada de 3 dá 0. E aqui temos um produto agora, ok? Derivada do produto fica a derivada do primeiro vezes o segundo fator mais o primeiro fator vezes a derivada do segundo. É a forma do produto que está aí no formulário. Agora, a derivada de 4x ao quadrado. Teoricamente também teríamos aqui um produto, mas como está aqui uma constante, reparem que iria ficar, vou fazer aqui muito rapidamente, mas depois apago. 4 derivada vezes x ao quadrado mais 4 vezes x ao quadrado derivada. A derivada de 4 dá 0, que anula isto tudo. E ficamos então só aqui com a derivada da potência, não é? 2x, que vai dar então 8x. Então aqui esta derivada dá 8x. 8x vezes é elevado a menos x mais 4x ao quadrado vezes, e agora, quanto é que seria aqui a derivada de e elevado a menos x? E elevado a menos x derivada dá menos x derivada, pela fórmula, vezes e elevado a menos x. Ora, menos x derivada dá menos 1 vezes e elevado a menos x, que dá menos e elevado a menos x. Fica então menos e elevado a menos x aqui. Ok? Vou agora apagar estes cálculos, porque isto parece-me que era acessível. Foi só para ficar registado. Bom, e então a derivada está terminada. O que podemos fazer ali àquela expressão da derivada é simplificar, porque o objetivo depois é determinar os zeros. E se tivermos a derivada simplificada, melhor, ok? Embora ela já esteja feita, não temos mais linhas, portanto a derivada está concluída. Agora vamos simplificar a derivada. Ver se podemos fazer ali alguma coisa, não é? O que é que poderemos ali fazer? Vamos já ver. Ora, nós temos então aqui é elevado a menos x, é elevado a menos x, temos aqui um x e ali outro. Poderemos meter em evidência x vezes é elevado a menos x. Até o 4 também. Eu vou aqui a só fazer antes uma simplificação com estes sinais. Mais com menos dá menos, ok? Menos 4x ao quadrado é elevado a menos x. Agora poderemos colocar em evidência, é sempre bom termos a derivada fatorizada, isso dá jeito. Então posso colocar em evidência 4x é elevado a menos x. O que é que sobra no primeiro fator? Sobra um 2. O que é que sobra aqui no segundo? Sobra um x, ok? Reparem que se fizéssemos aqui a distributiva, iríamos obter o que temos ali. Bom, a derivada está feita, vamos fazer os zeros. Zeros da derivada. F' de x igual a 0. 4x é elevado a menos x vezes 2 menos x igual a 0. Temos então aqui a lei do anulamento do produto. Ficamos com 4x igual a 0, ou e elevado a menos x igual a 0, ou 2 menos x igual a 0. E agora isto vai dar x igual a 0, ou vazio. Reparem que é um exponencial. Um exponencial nunca é 0, ok? Esta função exponencial nós conhecemos até o gráfico, nunca é 0. E aqui vai dar x igual a 2. Peço desculpa. Ora, x igual a 0 ou x igual a 2. Aqui deu vazio aqui no meio, não é? Bom, então vamos fazer a tabela. Porque nós queremos mostrar que tem um único mínimo. E a tabela é uma ótima forma de nós vermos isso. Nós temos aqui a derivada. Temos aqui a função. Temos aqui os valores de x, não é? E vamos completar esta tabela. Portanto, no contexto do nosso problema, o domínio é R, vai então de menos infinito a mais infinito.
Aqui para o meio vêm os zeros da derivada e os pontos que não pertencem ao domínio. Neste caso é só então o 0 e o 2. Temos que meter por ordem aqui. 0, 2. Vamos preencher a linha da derivada. A derivada anula-se aqui e aqui. Vamos ver aqui no meio, entre o 0 e o 2, podemos substituir por 1 na derivada, reparem. Se eu meter aqui 1 no lugar do x, fica 4 vezes 1 dá 4, vezes e elevado a menos 1, isto dá positivo. Se meter 1 aqui também neste x, fica 2 menos 1 dá 1. Portanto, isto dá tudo positivo. Se substituir, por exemplo, por 3 aqui à frente do 2, pode ser o 3. Reparem, aqui vai dar positivo, 4 vezes 3, 12, o exponencial também dá positivo. 2 menos 3 é que dá menos 1, dá negativo. E se substituir por menos 1, por exemplo, aqui atrás do 0, temos o menos 1. Se meter menos 1 aqui no lugar do x, 4 vezes menos 1 dá menos 4, vezes este exponencial vai dar negativo, porque o exponencial é sempre positivo, este aqui. Aqui se colocar menos 1 no lugar do x, com menos atrás fica mais, 2 mais 1, 3, mas como deste lado dava negativo, então vamos ter aqui negativo. Isto quer dizer que a função decresce, depois cresce e depois decresce. Bom, temos então aqui o mínimo e temos aqui o máximo. Isto está provado o que queríamos. Mostra que a função f tem um único mínimo relativo e determínio. Bom, falta responder e determinar o mínimo, não é? Então dizemos assim, f tem mínimo relativo para x igual a 0, que é... E agora temos que fazer o f de 0. O mínimo é a imagem desta abscissa, ok? É o f de 0 que vamos fazer ali à função. 3 mais lá em cima, não é? 4 vezes 0 ao quadrado vezes e elevado a menos 0. E o f de 0 dá, reparem, e elevado a 0 dá 1. Aqui dá 0 ao quadrado, dá 0. Portanto, isto vai dar 0, fica 3, ok? Que é 3. Este é o nosso mínimo, ok? Se eu quisesse também calcular o máximo, então fazia o f de 2, mas aqui estão a pedir só o mínimo, ok? Mostra que a função f tem o único mínimo relativo e determínio. Portanto, aqui está respondido. Vou passar então a 6.3. E a 6.3 diz o seguinte, seja g a função de domínio R7,0 definida por g de x igual a x mais ln de f de x menos 3. Determina os zeros. Os zeros da função g. Bom, então o que é que temos que fazer? G de x igual a 0. Igualar a função a 0. É para determinar os zeros. Bom, temos aqui uma equação. Temos uma equação, é preciso termos cuidado com o domínio, não é? X mais ln de f de x menos 3 igual a 0. Bom, e o nosso domínio, qual é que é? Reparem que já temos o domínio de uma função f, a função f também está aqui no meio, é logo r, tudo bem, x pertence a r. Mas depois nós temos um logaritmo aqui nesta equação. Um logaritmo e temos alguma coisa dentro do logaritmo, então precisamos garantir que o que está dentro do logaritmo é maior do que 0, ok? Porque o que está dentro de um logaritmo tem que ser sempre positivo. E então ficamos com f de x maior do que 3. Mas agora reparem, a nossa função f é esta. Quando é que f de x é maior que 3? Sempre. Sempre porquê? Reparem, aqui temos 3. Isto é sempre positivo. O exponencial é sempre positivo. O x ao quadrado vai dar sempre positivo. E, portanto, pode dar 0. Pode dar 0, mas já temos aqui o domínio. Ok, dava R7,0, exato, poderia ser 0. Tudo bem. Eu agora estou a calcular uma coisa que já está aqui escrita. Isto iria-me dar R7,0. Ok, reparem, já agora termino o raciocínio. Isto é sempre maior do que 3. Bom, pode ser igual a 3 no caso do x ser 0, né? Se eu colocar aqui 0 no lugar do x, 0 ao quadrado dá 0, vai anular esta parte. E o f de x dá 3, dá igual a 3. E, portanto, eu não posso incluir o 0 no meu domínio, ok? Pode ser qualquer outro valor, porque para qualquer outro valor isto vai dar sempre maior do que 0. Portanto, isto vai dar sempre maior ou igual a 0. Porque o x ao quadrado é positivo ou 0, não é? O exponencial é sempre positivo. Portanto, como dá sempre positivo, temos a certeza que é sempre superior a 3. Mas pode ser 0, no caso do x ser 0. Então teríamos que tirar esse valor e seria R7,0. Mas era escusado este cálculo, eu não reparei que tínhamos aqui o domínio, ok? Portanto, o domínio está cá.
Vamos então resolver a equação. Então reparem, nós temos, vou isolar o meu logaritmo, deixar o logaritmo sozinho no membro, que é para tirar o logaritmo e para, portanto, para conseguir obter o meu x, não é? Reparem que aqui esta função f também tem lá x, que eu vou já substituir daqui a bocado por esta expressão. Então, tirando daqui este ln, como é que ficamos? F de x menos 3, ficamos com o que está lá dentro, igual, e agora o ln passa para a operação inversa, para a função inversa, que é o exponencial, na mesma base, não é? É elevado ao que está deste lado. Ok? E agora vou substituir a função f pelo que ali tenho, portanto 3 mais 4 x ao quadrado é elevado a menos x, menos 3, igual a e elevado a menos x. Portanto, o que eu fiz foi, aqui no lugar do f, coloquei a expressão da minha função f. 3 menos 3 dá 0, desaparece. Vou então optar por colocar tudo o que tem variável no primeiro membro, 4x ao quadrado é elevado a menos x, menos e elevado a menos x igual a 0. Digamos que este e elevado a menos x passou para outro membro para a operação inversa. Agora vou colocar em evidência o e elevado a menos x e fica um 4x ao quadrado menos 1 igual a 0. Aplico aqui a lei do anulamento do produto. E elevado a menos x igual a 0 ou 4x ao quadrado menos 1 igual a 0. Bom, reparem, isto aqui dá então o vazio. Eu vou passar aqui, vou repetir outra vez a mesma linha para igual a 0 ou 4x ao quadrado menos 1 igual a 0. Reparem, temos então aqui o vazio. Este exponencial é sempre positivo. Reparem, eu relembro que conhecemos o gráfico desta função. Ela nunca é 0, ok? Portanto, isto dá o vazio. Ou x ao quadrado igual a 1/4, ok? Reparem, o menos 1 passa para outro membro e depois o 4 passa a dividir. Ficamos então com x igual a mais ou menos raiz de 1 sobre 4. X igual a raiz de 1 dá 1, a raiz de 4 dá 2. Ou x igual a menos 1 sobre 2. É este mais ou menos, não é? Temos que fazer o mais ou menos. Ou seja, temos aqui duas soluções da nossa equação. Está no domínio, portanto, e x pertence ao nosso domínio, que é R exceto 0. Ok? R exceto 0. Bom, então, as soluções são estas duas, porque nenhuma delas é 0, então contam estas duas soluções. São as soluções da nossa equação, menos o meio, Está resolvido. Era preciso ter aqui um cuidado com o domínio, no final, para ver, ok? E ficamos então por aqui. Até uma próxima!